Amém. Glória a Deus. Eu queria só reforçar o aviso. Nós estamos no dia 22, que é já nessa semana chegando já. Nós estamos começando o nosso jejum. Se você ainda não entrou para dentro do relógio de oração e também dentro do jejum, eu quero te encorajar a você fazer isso. Não se esqueça, a gente quer realmente clamar por algo especial de Deus em agosto. Quantos de vocês creem que Deus tem algo especial para a nossa igreja lá na conferência Voz de Sião? Amém? Eu estava dirigindo ontem, eu estava ministrando em Serra Negra ontem à noite, eu estava voltando ontem à noite e o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu estava falando para o Espírito Santo, nossa Deus, eu estava pensando na verdade e eu estava assim, Deus, nossa, tem tanta coisa ainda para esse ano ainda até terminar, tenho tanta coisa para fazer. E quando eu estava pensando nas coisas que eu tinha que fazer, eu falei assim, tem a conferência Voz de Sião. Eu meio que passei assim, bati, falei assim, tem que fazer isso. Eu estava com o meu checklist na minha cabeça, tem que fazer isso, segunda-feira eu vou ver isso aqui, terça, quarta, quinta, eu vejo isso aqui. E o Senhor começou a falar para mim, não faça isso de uma maneira mecânica. Sabe, e a realidade é que muitas vezes a gente consegue, se nós não pararmos para analisar aquilo que Deus está fazendo, a gente trata o nosso andar cristão de uma maneira muito mecânica. Isso é para nós aqui na Monte Sião, a conferência Voz de Sião é algo que Deus tem nos dado como direcionamento, e eu creio que é a nossa conferência profética que aponta a próxima temporada para nós. E o Senhor começou a falar, meio que me desafiar, o Espírito Santo, qual que é a tua expectativa para essa conferência Voz de Sião? Eu falei, Deus, eu quero que seja uma conferência boa. Ele falou, não, isso não é suficiente. Qual que é a tua expectativa? E eu fui, naquele momento eu comecei já a falar, Deus, eu tenho essa expectativa. E o Senhor começou a me desafiar para eu entrar nesse jejum com isso em mente. Então eu quero te desafiar, não entre no jejum de uma maneira mecânica. Não ponha teu nome na listinha lá só para cumprir tabela. Tenha uma expectativa no teu coração. Amém? Põe tua mão no teu coração agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor vai estar pondo expectativas no nosso coração. Comece a pedir agora, Senhor Deus, expectativas. Me dá novos sonhos. Comece a pedir, Deus, me dá mais fome. Eu declaro sobre pessoas aqui encontros sobrenaturais com Deus, coisas novas, experiências novas. Você não vai viver mais a mesmice. Eu declaro que você não vai ficar entediado com o maná de Deus. Você vai ter olhos como de crianças, você vai ter ouvidos como de criança, você vai escutar algo de Deus, você vai estar preso na maravilha, você vai ficar envolvido nas maravilhas, na novidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos começando hoje uma nova série, e a nossa nova série é sobre finanças e o reino de Deus. Nós terminamos agora uma série, Ocupai até que Ele venha, e nós falamos sobre o poder do reino de Deus invadindo as esferas da sociedade, e nós temos já, eu creio que esse aqui é o nosso quarto ano, onde todos os anos nós falamos sobre o que o reino de Deus fala acerca de finanças, e o que a Bíblia nos ensina sobre princípios do reino sobre finanças. E antes de eu começar a falar sobre essa série e entrar na mensagem de hoje, eu queria compartilhar, assim como eu fiz no culto das 8h30, uma experiência que eu tive com o Senhor antes de assumirmos a igreja como pastor Sênio. Eu estava com o Júnior, nós estávamos no nosso ano sabático lá na Califórnia, nós estávamos tendo um momento de buscando a face do Senhor, e nós sabíamos que nós iríamos voltar e que eu iria assumir como pastor da igreja. E para mim era algo que, para você que não me conhece há muito tempo, você está me vendo só agora como pastor, parece que é uma coisa muito fácil ou natural para mim ser pastor, mas quem me conhece lá de trás, eu falava assim, Deus, eu vou fazer tudo menos ser pastor. E eu falava isso porque eu cresci envolvido com o ministério, e para mim, talvez quando você cresce envolvido no ministério, às vezes você tem uma memória seletiva e só vê as coisas negativas e as dores de cabeça do que é estar no ministério. Eu falava assim, tudo menos isso. E eu me envolvi com o Jocum em 2000, eu tranquei matrícula na minha faculdade, acabei tendo um encontro sobrenatural com Deus no meu segundo ano de faculdade, que me levou a me envolver com missões. E quando eu comecei a fazer missões com o Jocum, e eu estava viajando para tudo quanto é canto, e eu estava experimentando coisas novas com Deus, eu falava assim para mim mesmo, eu consigo fazer isso para o resto da minha vida. Então eu falava assim, Deus, eu quero ser missionário, mas eu não quero cuidar de igreja, porque cuidar de igreja é dor de cabeça. Amém? Talvez você nem saiba o que eu estou falando, mas eu te garanto que é dor de cabeça.
Mas eu estou aqui para falar que nenhum sacrifício, ele é maior do que a recompensa do que Deus pode trazer para você, quando você está no centro da perfeita vontade de Deus. E eu falava assim, Deus, eu estou com essa batalha, e finalmente chegou aquele momento que era inevitável. Eu te falei assim, tá bom, eu digo sim para isso. O conselho fez o convite, eu orei, na época eu era noivo da Júnia, falei, ora, porque querendo ou não vai afetar você, então é melhor se orar. Então ela orou também, e eu estava orando também, eu disse sim. E eu lembro que naquele 1 ano sabático, antes de eu entrar para assumir aqui a igreja, eu falava com Deus, tá bom Deus, o que eu tenho que fazer? E toda vez que eu conhecia um pastor, eu falava para ele assim, seguinte, daqui a pouco eu volto para o Brasil e eu vou assumir uma igreja, você tem algum conselho para mim? E todos falavam, é difícil. Mas eu lembro que eu estava passando por esse momento de falar, Deus, o que eu preciso saber para estar pronto para esse novo desafio? E o Senhor começou a falar, ministrar várias coisas, às vezes diretamente, às vezes usando muitas vezes usando pessoas, ministrando a minha vida. E eu lembro que uma vez eu estava num diálogo com Deus e eu falei assim, Deus, tudo bem, eu faço de tudo para ser o melhor pastor possível. Eu estou disposto a me sacrificar, eu quero cumprir o teu chamado na minha vida, mas eu não quero falar de dinheiro. Eu faço de tudo, o senhor pode pedir qualquer coisa, mas não me peça para falar de dinheiro. E era uma batalha que durou em mim mais ou menos 4 semanas. Eu ficava assim, Deus, eu não quero falar de dinheiro. E aqui o Espírito Santo estava me desafiando, me confrontando. E muitos dos meus diálogos com Deus era, Deus, eu não quero falar com dinheiro, porque eu já estou cansado do preconceito acerca do dinheiro e igreja evangélica. E eu não quero mais ficar lidando com essas coisas controversiais. Eu deixo essa controvérsia de lado, Deus. Vamos focar nas outras coisas. E eu falo assim, Deus, vamos pregar a Bíblia e não vamos falar de dinheiro. E o Senhor me lembrava que só no Novo Testamento, diretamente, há mais de 250 menções de dinheiro na Bíblia. Então você quer pregar a Bíblia? É difícil pregar a Bíblia sem falar de dinheiro. Eu falo assim, Deus, eu quero focar em outras coisas, não quero falar nisso. E o Senhor começou a falar comigo, por que você não quer falar sobre dinheiro? E resumidamente, eu vou chegar direto ao ponto, eu não queria falar de dinheiro, porque eu tinha medo daquilo que as pessoas pensavam quando eu falava de dinheiro. E o Senhor começou a falar comigo, você vai ser guiado pelo temor dos homens ou pelo temor de Deus? Uma outra coisa interessante que Deus falava para mim foi quando eu estava lendo um livro de C.S. Lewis, e ele falava assim, você não consegue defender um leão. Para pensar, você não consegue defender um leão. Ele falava assim, C.S. Lewis fala, a única coisa que você pode fazer por um leão é abrir e soltá-lo da jaula. E deixa com que o leão faça o que ele tem que fazer. A realidade é que eu, no meio das minhas crises e assistindo tudo que está acontecendo ao meu redor, entendendo que existe muita manipulação e mau uso e abuso de um princípio que Deus traz para nós como o princípio de finanças, investirmos no reino de Deus, eu falava assim, Deus, isso é algo tão traumático, ver esses abusos, manipulações, e tão quanto traumático a isso, é também a repercussão daquilo, e as injustiças, as acusações, e as generalizações, que talvez a mídia e a sociedade jogam em cima da igreja de Jesus Cristo. Deus, eu não quero, é tanta coisa, é tanta confusão, eu quero distância disso. E o Senhor começou a falar para mim, eu não preciso que você evite o assunto para que eu não venha a ser mais ferido. Eu consigo dar conta de mim mesmo. Você não precisa me defender. E o Senhor começou a falar para mim, se você realmente quer me servir, eu só preciso que você pregue a Bíblia. E sabe, a realidade é que, se você for ver, a questão do dinheiro, das finanças, é mais mencionado na Bíblia do que o próprio inferno. A gente fala sobre o inferno. A gente não tem problema em falar sobre vida pós-morte, mas a gente tem um certo receio de falar sobre dinheiro. Mas e se nós analisarmos que a questão financeira, a questão do dinheiro, ela é responsável por mais de 50% dos divórcios que acontecem no Brasil? A gente quer falar sobre família, mas a gente não quer falar sobre dinheiro. A realidade é que não tem como nós separarmos algo que Deus instituiu. Porque, para pensar, o reino de Deus já existia antes do dinheiro. E isso é algo que nós temos que aprender a lidar. Sabe, o Senhor começou a falar comigo, eu quero que você mude a tua mentalidade. A raiz de todos os males não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro e a tua postura errada quanto ao dinheiro.
Sabe, o Senhor começou a quebrar certas coisas na minha mente, porque muitas vezes, sem perceber, nós vivemos uma hipocrisia. Nós olhamos e falamos assim, a raiz de todos os males, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas ao mesmo tempo, todo mundo quer ter dinheiro, não é verdade? Então nós vivemos essa hipocrisia, esse conflito. E eu queria hoje começar falando sobre o maior princípio financeiro. Antes de nós entrarmos, eu diria não seria o maior, mas seria a base do princípio financeiro, para nós entendermos o que Deus pensa acerca das nossas finanças, o que Deus pensa, e sabe, eu estou falando sobre finanças, e isso quer dizer economia, seja lá na época, lá atrás, onde a moeda era sal, a moeda era ouro ou prata, ou hoje a nossa moeda sendo reais, dólares ou euros, seja qual for a moeda que nós estamos falando. Tudo diz respeito a um princípio de mordomia. E eu queria que você começasse abrindo aí comigo em Mateus 25. Deixa a tua palavra aí, a Bíblia aí aberta em Mateus 25. E enquanto você abre a tua palavra em Mateus 25, eu quero só trazer aqui o título da nossa mensagem. A nossa mensagem é: somos todos mordomos, princípios de mordomia. Nós todos somos mordomos. Fala comigo, eu sou um mordomo dos recursos do reino. Todos nós somos mordomos, e nós vamos falar hoje sobre os princípios da mordomia. Eu não sei se você lembra desse episódio, mais ou menos uns 2 anos atrás, um jogador de futebol chamado Daniel Alves, que jogava no Barcelona, ele estava para cobrar um escanteio, e num ato racista, um torcedor jogou uma banana no campo. Vocês lembram desse episódio? Quem lembra desse episódio? Naquele momento, a reação dele, para talvez responder a tal insulto, ele pegou aquela banana, ele descascou, ele comeu e jogou fora a casca da banana. Aquilo levantou então uma revolta entre os outros jogadores, e todo mundo entendeu que aquele ato racista era chamando um cidadão, um ser humano. Ei, você que é descendente de negros, você é semelhante a um macaco. Era isso que era o insulto racista. Imediatamente, então, outros jogadores, eles se uniram a essa causa contra o racismo, e eles começaram uma campanha que foi denominada Somos Todos Macacos. Vocês lembram dessa campanha? Então, eles todos começaram a postar nas redes sociais: somos todos macacos. A realidade é que essa campanha, a intenção é muito boa, a intenção, a motivação é muito correta, lutar contra o racismo e trazer então uma visão que, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Mas a realidade é que nós não somos todos macacos. Independente da tua cor, da tua pele, seja ela negra, seja ela branca, seja ela amarela, ou seja ela vermelha, seja qual for a cor da tua pele, nós não somos macacos. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Então nós não somos macacos. Só que uma coisa que nós somos é que nós somos todos mordomos. Você foi dado um destino. Independente da tua raça, independente de qual época que você vive nessa terra, independente da tua nacionalidade, tua cultura, o Senhor põe em nós um destino. Ele na verdade nos dá mais do que aquilo que nós percebemos. Nós falamos aqui na Monte Sião sobre 3 T's. Deus te deu tempo, Deus te deu talento e Deus te deu tesouro. Do teu tempo, teu talento, teu tesouro, que nós conhecemos ou que nós entendemos como a tua essência, você tem então relacionamentos e você tem influências. Você pode pensar, cara, eu não tenho nada, mas eu te garanto que você tem tempo, você tem talentos, você tem tesouros. Talvez você fale assim, não tenho muito, mas você tem alguma coisa. Você tem como consequência relacionamentos, e dos teus relacionamentos você tem influência. E a realidade é que Deus nos faz todos mordomos de 5 aspectos, ou 5 coisas: tempo, talento, tesouro, influência e relacionamento. E quando nós começamos a entender como Deus enxerga finanças, hoje eu não vou nem falar tanto sobre dinheiro, eu quero falar sobre a cosmovisão bíblica acerca das finanças. Tem que começar com o teu entendimento acerca da mordomia. Nós somos mordomos do nosso tempo, nós somos mordomos do nosso talento, do nosso tesouro, da nossa influência e relacionamentos. Sabe, essa palavra mordomo não é uma palavra muito comum, muito usada no nosso vocabulário português contemporâneo, mas nada mais do que um administrador. Se você for pôr isso talvez numa linguagem um pouco mais do mundo financeiro, é um gestor de ativos. Você é uma pessoa que vai gerir ativos e Deus te dá então recursos, e hoje você é encarregado de fazer gestão e administração dos recursos que Deus deposita em você.
Assim como você talvez vai lá para o banco e você deposita algo e você pede para aquele gerente: ei, gerencia isso para mim, põe nas aplicações, porque um dia eu quero voltar e eu quero pegar isso aplicado, eu quero pegar isso com juros, e eu quero ter mais do que o valor inicial que eu estou depositando. O Senhor põe dentro de você e dentro de mim tempo, Ele põe dentro de você talentos, põe dentro de nós relacionamentos, influência e obviamente tesouros que são consequência do nosso talento e do nosso tempo. E a realidade é que quando o Senhor fala sobre mordomia, talvez o momento mais clássico de mordomia na Bíblia, ele é descrito lá em Mateus 25, na parábola dos talentos. Versículo 14, e quando nós entrarmos aqui nessa parábola, eu queria que você entrasse na parábola com entendimento, que uma parábola nada mais é do que um princípio celestial, um princípio do reino de Deus, que é um princípio invisível, posto numa história para que ele se torne mais visível para nós. Então é isso que Deus pensa sobre mordomia. Versículo 14 diz que porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se, foi viajar para longe. Versículo 16, e tendo ele partido, aquele que recebeu 5 talentos, negociou, granjeou, ganhou mais 5. Da mesma maneira, aquele que recebeu 2, granjeou, negociou, ganhou mais 2. Mas aquele que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Se você tiver uma caneta aí, sublinhe esse versículo 19, é importante, nós vamos voltar para mencioná-lo depois. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra para a alegria do teu senhor. Versículo 22, e chegando também ao que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe ao seu senhor: bem está, o seu senhor lhe disse: bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu senhor. Se também tiver aí com a caneta, sublinha esse versículo 23, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Isso aqui é a lei da promoção do reino de Deus. Se você quiser subir na vida no reino de Deus, você tem que entender essa lei. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Versículo 24. Versículo 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajudas onde não espalhaste, e atemorizado esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, seu senhor disse-lhes: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Antes de nós entrarmos aqui para os nossos princípios de mordomia, para nós entendermos um pouco mais o que a Bíblia quer dizer acerca do que é ser um mordomo, eu queria só fazer uma pergunta. Quantos aqui já participaram de uma das nossas séries sobre finanças? Levanta tua mão. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos não participaram de nenhuma das nossas séries anteriores acerca de finanças? Levanta tua mão, bem alto, bem alto, bem alto. Só para eu saber, tá? A maioria, tá bom. Então, deixa eu só explicar. Nós vamos estar então entrando nessas 4, hoje começa a primeira, e nós vamos nos estender por mais 3 semanas. Nós vamos falar diversos aspectos sobre finanças. E eu creio que a mordomia é a base de todo entendimento acerca de finanças. Existem 4 princípios hoje, obviamente, esse aqui não é uma lista exaustiva, é uma lista que eu fui vendo, fui escutando, fui aprendendo, a gente vai anotando, mas resumidamente, 4 princípios básicos do que vai nos ajudar a entender o que é ser um mordomo. O primeiro princípio é o princípio do senhorio. Fala comigo: meu Deus é dono de tudo que é meu. Esse é o princípio do senhorio. Em outras palavras, você entende Salmos 24:1. Abre comigo aí, Salmos 24:1. Ele é um versículo bem conhecido. E se você não tem ele sublinhado, sublinha aí na tua Bíblia. Marca ele porque é muito importante. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Em outras palavras, quem é dono da terra? Deus.
Quem é dono daquilo que está dentro da terra? Deus. Olha só, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quem estão vivos hoje no mundo? Fala para quem está ao teu lado, Deus é teu dono. Amém? Olha só esse versículo em 1 Coríntios, abre lá comigo, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. Isso aqui Paulo fala algo muito forte, ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Sabe, eu não sei se você parou para perceber o que Paulo está falando, mas Paulo fala, nem do teu próprio corpo você é dono. Eu sei que a gente não vai ficar falando, isso aqui não é o meu corpo. Seria muito esquisito você falar para as pessoas, estou tentando emagrecer um corpo que não é nem meu. Seria extremamente esquisito isso. Mas a realidade nós falamos, é o meu corpo, eu estou com problema no meu fígado, eu estou com problema no meu pulmão. Eu sei que a gente fala dessa maneira, mas a realidade é que nem nosso próprio corpo nós somos donos. Paulo fala, por isso glorifica o Senhor com o teu próprio corpo. Sabe, eu não sei se você está entendendo, mas Deus te deu um espírito, uma alma e um corpo. E eu sempre falo que a nossa alma, o espírito a gente tem mais facilidade para entender, mas a diferença do espírito da alma, até o que é a alma, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, e eu resumo a alma sendo os teus pensamentos, as tuas emoções e os teus desejos. Os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus desejos são tua alma. Então Deus ele nos faz com três partes: o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E Ele nos dá o corpo, a alma e o espírito. E Ele fala assim: enquanto você estiver aí na terra, o teu corpo é a tua alma, eu quero que você venha gerir. E enquanto você existir, eu sou dono do teu espírito, mas teu espírito vai ser a maneira de eu ter comunhão junto com você. É onde eu vou habitar, no teu espírito. E Ele manda o Espírito Santo. Agora, para pensar comigo que um dia você vai ter que prestar contas acerca do teu corpo. Você vai ter que prestar contas acerca da tua alma, acerca dos teus pensamentos, o que é que você está alimentando no teu cérebro, o que você está alimentando o que eu chamo de o teu diálogo interno. Isso começa a mudar muito a nossa perspectiva do que significa a mordomia. Sabe, eu estava conversando com um americano e um outro jovem brasileiro que era um advogado. E no meio da conversa nós estávamos falando sobre a Constituição. E quando o americano fala sobre Constituição, é engraçado porque eu cresci cercado de americanos. Os americanos, eles são muito rápidos em saber os seus direitos. Então, isso aqui é meu direito, isso aqui é meu direito, isso aqui é meu direito. É uma coisa cultural, eles conhecem a sua Constituição. E uma das coisas que um americano um dia estava falando para mim, além do direito que ele tinha de fazer certo, várias outras coisas, ele falou assim: eu tenho o direito de ter propriedade, esse aqui é me dado por um direito da Constituição americana. Eu falei, calma aí, eu perguntei para aquele cara que era advogado, nossa Constituição também nos dá esse direito? Sim, também nos dá esse direito. E eu lembro dessa conversa que eu tive anos e anos atrás, e eu quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor começou a falar comigo. Eu sou acima de qualquer constituição de qualquer país desse planeta. Eu tenho. A gente pensa muitas vezes com a mentalidade brasileira, ou seja, qual for a nacionalidade que você é. E a gente fala assim, isso aqui é meu direito. E o Senhor fala assim, não. Sabe, eu entendo. Às vezes pode até soar um pouco rude o que eu estou falando, até um pouco duro, mas estou só tentando que você entenda o outro lado, que existe esse lado da palavra. Ele fala, não, eu sou dono. Você não tem direito de ter propriedade. Eu te dou a oportunidade de você administrar propriedades aqui. Eu lembro que conversava com o pastor para quem eu trabalhava, com quem eu estava junto, me liderava nos Estados Unidos, na época eu morava por lá, Dr. Kingsley Fletcher, e ele falava para mim, Theo, você já parou para pensar que você nunca pagou aluguel pelo ar que você respira? É verdade, eu nunca paguei aluguel. Você parou para pensar que você nunca comprou o cérebro que você pensa e você julga ser um dos melhores cérebros? Eu falei, é verdade, eu nunca comprei isso. Ele falou assim, você parou para pensar que você nunca pagou para ter saúde física? Não, eu pago seguro de saúde, mas você não paga para ter saúde. É verdade. Ele falou assim, em outras palavras, tudo que é consequência do teu cérebro, tudo que é consequência da tua saúde física, tudo que é consequência do oxigênio que você respira, tem sua origem na dádiva de Deus.
traz outra luz para aquele texto na palavra que fala: todo dom que é bom e perfeito vem do Pai das luzes, lá em Tiago. Vocês lembram desse texto? Sabe, eu comecei a imaginar, sabe, a realidade é que às vezes a gente esquece isso, a gente fala assim: não, é meu direito, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu compro, isso aqui é meu. Não. A terra é do Senhor e tudo que nela existe é do nosso Deus. Então o primeiro princípio de mordomia é você entender: tudo que eu tenho é dele. Eu estou apenas gerindo isso para ele. O meu carro é dele, minha casa é dele, minha família é dele, minha esposa é dele, meu filho é dele, minha saúde é dele. Você começa a fazer a lista, você pode falar assim: mas que depressivo, não tenho nada. Eu estava pensando nisso, eu estava falando: Deus, então quer dizer que isso aqui não é meu, 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 nem isso, nada é meu. Não, tudo é dele. Você se sente inútil. Mas a realidade é que é a coisa que mais traz liberdade para nós. Deus, eu tenho a oportunidade de gerir isso, porque tudo isso é teu. E quando eu começo a entender de quem é, a responsabilidade que eu tenho de cuidar disso, e para que isso aqui é, o propósito de tudo isso, eu falo para você, você vai começar a experimentar as bênçãos do Senhor na tua vida, de uma maneira tão libertadora, tão leve, que eu falo que você vai ter o senso de contentamento que você não teria, mesmo tentando administrar tudo que é teu. Eu não sei se você conhece pessoas que têm muita coisa. Eu conheço algumas pessoas que têm bastante coisa. E quanto mais coisas elas têm, mais dor de cabeça e menos qualidade de vida elas têm. Não estou falando que toda pessoa que é rica não tem qualidade de vida, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existem certas pessoas que querem ter tantas coisas e não entendem que quanto mais coisa você tiver, isso vai te custar algo. E o Senhor começou a falar para mim: eu quero te abençoar, mas eu quero que vocês venham a ter um sentimento de desprendimento. Quando você tem um sentimento de desprendimento, eu posso te abençoar. Isso não vai afetar uma baixa na tua qualidade de vida. É um entendimento: Deus, o Senhor é o Senhor, tudo que eu tenho é da tua posse. Amém? Fala comigo: Senhor Deus, eu sou teu e tudo que eu tenho é teu. Todas as minhas fontes estão em ti. Qual que deveria então ser a nossa reação a isso, a nossa resposta a isso? Deus, por que o Senhor me deu aquilo que eu tenho? Eu estava conversando, sabe, Deus, por que o Senhor me pôs aonde eu pus? O que eu devo fazer com os recursos que eu tenho? Eu conversei ontem, eu falei que eu estava ministrando fora de São Paulo e tinha um jovem que estava me dirigindo e tal, para ir para a reunião, e ele estava conversando comigo, e eu comecei a perguntar da vida dele. Ele começou a falar o que ele fazia, e ele o cara apaixonado por Jesus, um menino de Deus, e ele recém-formado, já está no mundo corporativo, ele já tem uma carreira brilhante a ser adiante dele, ele deve ser uma pessoa muito boa no que ele faz, pela conversa que eu tive com ele, dá para ver que ele é uma pessoa diferenciada. E ele estava falando para mim assim: Theo, eu acabei de me informar, isso aqui está abrindo para mim, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e eu estou pensando em fazer um MBA. Eu não sei porquê, eu falei assim: você tem que fazer um MBA? Ele falou assim: é bom, né, fazer um MBA é bom. Eu falei assim: você já perguntou para Deus se tem que fazer um MBA? Mas por quê? Você deveria perguntar para Deus o que você deveria fazer. Ele falou assim: mas é bom, né? Eu falei assim: é bom, é muito bom. Mas eu não sei, eu falei, acho que é porque eu estava estudando para essa mensagem. Eu falei para ele assim: esse teu cérebro é teu? Ele ficou me olhando e falou assim: você não acha que Deus que te deu esse teu cérebro? É. O dinheiro que você vai pagar o teu MBA vem de onde? Não, vem de Deus. Então por que você não pergunta o que você tem que fazer com os recursos dele? Eu nunca perguntei nisso. Eu falei, provavelmente, pelo que eu estou entendendo, o teu destino profético aqui na nossa conversa, ele provavelmente vai falar para você fazer um MBA. Mas seria legal você honrá-lo com a pergunta: Deus, com os meus recursos, o que eu tenho que fazer? Com o meu tempo, como que eu devo administrar meu tempo? Deus, com o meu talento, ou com o meu cérebro que é brilhante, o que eu devo fazer? Como que eu devo administrar isso? Deus, com o meu tesouro, aonde que eu devo investir o meu tesouro? Com os meus relacionamentos, com a minha influência, como que eu devo investir isso? Tudo isso parte do princípio de senhorio. O Senhor é o Senhor da minha vida. O que nos leva então para o número 2. Uma vez que você entende que Ele é o dono de tudo, entra então aquilo que, pela graça de Deus, nós não vamos ser pegos que nem a nossa ex-presidente, que é o erro da responsabilidade. Amém? Nós vamos ser responsáveis financeiramente. Então, o que ele está falando aqui é, você, abre comigo aí em Provérbios 22, versículo 7. Nós entramos no princípio da responsabilidade. Não apenas você ter o princípio que ele é dono de tudo, mas uma vez que você entende, eu sou apenas um gestor, um administrador, agora vem
como que você vai operar aqueles ativos que ele deposita na tua mão, os recursos que ele põe para você administrar. Versículo 7 de Provérbios 22. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Deixa eu ler mais uma vez. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Pegar emprestado ou ficar endividado ou ter dívida é pecado? Não. Biblicamente não é pecado, mas biblicamente não é sábio. Biblicamente é considerado uma tolice. Então, o que significa eu pôr em prática o princípio da responsabilidade? O primeiro ponto é, ao máximo que tiver no teu alcance, se liberte das tuas dívidas. Por quê? Porque o Senhor já deixou claro aqui na Bíblia, o sábio é aquele que não tem dívidas, o tolo é aquele que tem dívidas. Então, se você quer ser sábio, isso aqui não é uma... Deixa eu deixar uma coisa clara, tem certas coisas na Bíblia que você vai ter que começar a discernir. Tem coisas que tem a ver com a tua salvação. Tem coisas que são a diferenciação do certo e errado, a diferenciação de um pecado e um ato de justiça. Mas tem certas coisas que é a diferenciação do que é sábio e não tão sábio, ou tolo, e do que é bom e o que é o melhor. Eu falo que nesse aspecto nós estamos falando da categoria sábio e tolo. O Senhor está falando assim, o sábio não tem dívida, o tolo tem dívida. Você não vai perder salvação se você tiver dívida, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a realidade é que, se você for ver nesse versículo, ele fala que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo. Tem uma tradução que diz, ele é escravo daquele que empresta. Quem tem essa tradução? Ele é escravo. Tá? Deixa eu falar uma coisa, Deus não te criou para que você fosse escravo. Não é verdade? Sabe por que você não foi feito para ser escravo? Porque Deus, inicialmente no teu desenho original, Ele pôs algo chamado livre-arbítrio dentro de você. Em outras palavras, Ele fala assim, eu te desenho originalmente para que você sempre tenha o poder de escolha. E você sabe que um escravo não tem poder de escolha, não é verdade? O escravo, talvez você pode pensar, eu já trabalhei em alguns trabalhos, alguns empregos que eu me sentia escravo. Por mais que eu ganhasse um salário no final do mês, eu me sentia um escravo. Eu falava, pô, a gente chamava até, na verdade, foi nos Estados Unidos, a gente tinha uns amigos, a gente chamava o nosso chefe por trás dele, Slave Master. Ele era o mestre dos escravos. E quando ele ficava bravo, ele era enfim, não vou entrar nessa história. Não tem nada de errado, é porque é muito comprido. Mas é engraçado, um dia eu te conto. E a realidade é que, sabe, Deus nos criou para ter opções. Às vezes você pode falar assim, eu não sou escravo para esse homem, mas você é escravo para tuas dívidas. Você não tem opção, você tem que pagar tuas dívidas. Você não tem opções. Você gostaria de fazer isso, só que você não tem opção para fazer isso. Você é forçado a fazer aquilo. Sabe, o Senhor quer que você seja livre para você ter opção. Por quê? Porque Deus pode usar uma pessoa que tem opção. Eu parei para pensar outro dia, eu falei assim, Deus, o Senhor pode me usar se eu estiver livre. Se eu estiver livre, o Senhor pode falar, vira para a esquerda. Você pode falar para mim, vira para a direita. Eu quero que você invista nisso. Eu quero que você dê teu tempo para aquilo. Agora eu quero que você foque e invista nessa pessoa. Agora, quando você é escravo, você não tem essa mobilidade. Você não tem essa flexibilidade. E o Senhor começa a falar assim, infelizmente eu não posso te usar mais acerca disso, porque você está ainda preso aí nessa tua dívida. Mas você que está livre, você tem essa flexibilidade. Ele fala assim, eu tenho livre-arbítrio, Deus, eu posso dizer sim para aquilo que o Senhor está indicando. Então, vamos entrar em parceria nessa empreitada. Faz sentido? Deus te quer livre, para você poder ser usado por Ele. E livre quer dizer que você tem opções. Para você continuar sendo uma pessoa que pratica o princípio da responsabilidade, você tem que se comportar de acordo com a tua carteira. O que significa você se comportar de acordo com a tua carteira? Sabe, eu falo que tem algumas pessoas que são gênios em fazer dinheiro. Eu conheço alguns jovens que eu falo assim, cara, você consegue fazer dinheiro. Você dá alguma coisa, o cara consegue transformar e fazer dinheiro. Só que tem alguns que têm tanta habilidade e um dom de Deus para fazer dinheiro, mas mais do que o dom de Deus, os caras têm uma burrice para gastar mais do que eles fizeram. Então acabam em dívida. Faz sentido? Então, se Deus te deu um dom para você fazer dinheiro, que você não tenha tolice maior que o teu dom, para que você continue sempre crescendo e indo de glória em glória. E olha só que interessante, abre comigo aí em Provérbios 21. Você está no 22, só vira para trás. Provérbios 21 fala, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Aprenda a viver com custo de vida abaixo da tua entrada. É algo bem simples,
mas é uma coisa que a gente tem tanta dificuldade em fazer. Eu estou, obviamente, generalizando aqui. Olha só, eu queria que você continuasse comigo aí em 1 Timóteo 6, versículo 6. 1 Timóteo 6, versículo 6. Sabe, qual que é a dificuldade de nós nos comportarmos ou termos um estilo de vida abaixo daquilo que nós fazemos? Qual que é a dificuldade do ser humano se comportar de acordo com a nossa carteira? Olha só porque diz em 1 Timóteo 6,6. Isso aqui é Paulo falando para o seu filho espiritual Timóteo. Ele fala assim, é grande fonte de lucro. Calma aí, eu queria que você prestasse atenção. Grande fonte de lucro. Quem quer grande fonte de lucro? Se eu fosse para você, cara, existe uma grande fonte de lucro que eu descobri. Você perguntaria, cara, me fala, qual que é? Eu também quero. Você seria hipócrita se você falasse, não, quer lucrar? Não quer lucrar, velho, quero ficar pobre. Não, ninguém quer falar, não vai falar isso. Se eu falar assim, ó, cara, eu tenho um lugar, eu tenho um segredo para você ter muito lucro. Você quer saber esse segredo? Eu quero saber. Olha o que Paulo fala. Filho, você quer saber como você quer lucrar? Olha como você vai lucrar. É grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Piedade com o contentamento. O que quer dizer piedade com o contentamento? É você viver uma vida pura. Sabe, a palavra piedade, não sei se você conhece aqui no momento tem um colégio chamado Pio XII. Você sabe o que eu estou falando, né? Então, é o puro, é o divino, tem a ver com a característica divina, o atributo da pureza de Deus. É você viver de uma maneira divina, de maneira pura, e com o contentamento. Não quer dizer que você tem que ser pobre, também não quer dizer que você tem que ser rico. Tem a ver com o teu estado de espírito. Pureza e contentamento. Essa semana, Dave Gibbons, que já pregou aqui, ele esteve aqui em São Paulo, e a gente saiu para jantar. E eu e o Júnior lá, e tinha alguns outros amigos nossos, a gente estava no jantar, e eu estava conversando com o Dave, e de repente eu percebi que ele estava com 2 celulares. Eu falei, Dave, você anda andando com 2 celulares? Ele falou assim, não, eu vou explicar. Eu tenho um membro da minha igreja, que ele é um executivo da Samsung, e ele fica pegando no meu pé, que eu só uso iPhone. E eu falo para ele porque iPhone é sempre melhor. E a Samsung está para lançar, não sei se lançou ou está para lançar. Esse aqui é novinho e ele me deu. Ele falou assim, usa 3 meses e eu te garanto que você vai preferir isso do que o iPhone. E eu falei, duvido. Então ele me deu e eu estou usando. Eu falei, e aí? Ele falou assim, cara, quase. E eu sou um cara da Apple. Eu falei, não, impossível, cara. Ele falou assim, é verdade. E ele começou a mostrar para mim, olha aqui. Ele começou a abrir, ele começou a mostrar os recursos do telefone, a gente jantando, ele mostrando, de repente eu comecei a ver os vídeos, a resolução da tela, e cara, eu tenho um telefone legal, meu iPhone, eu estou feliz com ele, e de repente eu olho para aquilo e eu comecei, em questão de 30 segundos, como que eu consigo pegar esse telefone? E eu perguntei para o Dave, eu conheço esse cara? Quando eu vou lá para a tua igreja, eu conheço? Será que, você consegue marcar um café com ele para mim? E o Dave falou assim, você está gostando? E ele com 2 telefones, de repente eu estou pensando, como que eu vou pegar 2 telefones? Eu preciso de um Samsung, eu preciso de um iPhone. Eu não preciso, na verdade, dá para você viver a tua vida. Você lembra da época que você vivia sem celular? Não era mais simples a vida? Mas você nunca vai voltar para aquilo, vai? Não. Hoje você teria até crise de abstinência se tivesse sem celular. Não é verdade? Você já começou a ver quando as pessoas começam a mudar o humor delas quando o celular está sem bateria, sem carga, ou se está sem sinal? É algo assim que mexe no profundo de você. E eu estou naquele momento, estou pensando, eu preciso pegar esses 2 celulares, e de repente eu comecei a escutar a minha esposa. Você realmente precisa? Não, a gente não precisa. Sabe, é natureza humana. Você tem uma coisa muito boa, eu não sei se você já passou por isso, quando você pega um carro novo. Eu lembro o último carro novo que eu peguei, e eu estava feliz da vida, Deus, o Senhor é muito bom, glória a Deus, o Senhor me abençoou com isso, é possível. Eu saí, eu lembro que eu estava com 3 semanas com um carro novo, e eu lembro que eu estava parado no farol, e passou um outro carro na minha frente, eu pensei, por que eu não peguei aquele carro? Cara, mas você está com um carro novo, velho. Sabe o que eu estou falando? É a dificuldade que o ser humano tem de viver em piedade e contentamento. Paulo está falando, isso aí é a tua fonte de lucro. Será que você consegue estar contente com o teu estado? Não quer dizer que você vai ficar assim, Deus, eu não quero progredir, eu não quero crescer, eu quero ficar aqui do jeito que eu estou, eu vou ficar assim até morrer. Não quer dizer isso. Mas você conseguir progredir e crescer com uma atitude positiva e uma atitude saudável. Não de uma ambição e não se jogando e sendo refém de uma ansiedade, de uma vozinha lá no fundo que fala, me dá. Faz sentido?
O Senhor está trazendo então para nós esse princípio de responsabilidade. E obviamente, já emendando, a terceira maneira de você viver de uma maneira responsável é você entrar no orçamento. É você entender, eu não posso ter esse estilo de vida, eu vou me adequar ao meu estilo de vida que eu tenho atualmente. E se eu for fiel no pouco, Deus vai me promover para mais. Abre aí comigo em Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14. Versículo 28. Sabe, enquanto você abre aí em Lucas 14, é incrível, você começa a escutar quantos. Eu não estou falando que eu não faço isso, eu também já participei desse erro, e eu creio que Deus está querendo nos tratar nisso. Nós cristãos tomamos tantas decisões erradas contra os princípios de Deus. Eu estou falando na questão de finanças, e depois a gente fala, Deus abençoa as nossas finanças. Eu fico imaginando o que Deus está falando. Eu quero, mas você também tem que se ajudar. Sabe, eu tinha um professor é uma professora, e até hoje eu não sei como que eu passei na aula dela de álgebra. Eu nunca fui bom de matemática, na verdade eu sei, foi o Esdras. Meu professor de reforço que eu trazia, ele me ajudava a fazer a lição de casa, isso aqui, e depois vai lá e faz. Enfim, não foi totalmente legal a maneira como eu me formei, mas a graça de Deus é suficiente. No final deu tudo certo. Não vou falar que eu nunca colei, mas enfim. Eu lembro que essa professora, ela tinha tanta pena de mim, porque eu era tão burrinho em matemática, eu tinha que fazer, ela falou assim, ó, o seguinte, eu vou fazer até aqui, eu vou deixar você fazer até aqui, depois você volta para casa. Eu tenho certeza que ela sabia que eu ia para casa, e eu ligava pro meu primo, que era estudante de engenharia, falava, vem para cá, me ajuda a fazer os cálculos, e ele fazia e eu voltava, professora, tá aqui, e ela sabia disso, mas o que ela fazia vista grossa, ela falou assim, tá. E eu lembro que uma vez que eu não conseguia nem colar direito. E ela olhou para mim e falou assim, me ajuda a te ajudar. Sabe o que eu estou falando? Eu acho que às vezes Deus olha para a gente, quando a gente toma as decisões erradas financeiramente, e depois fala, Deus me abençoe, Deus. E ele fala assim, meu filho, me ajuda a te ajudar. Larga a mão de ser burro, cara. Não gasta mais do que você tem. Faz sentido? Então, olha só o que Jesus fala em Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Quantos lugares que você anda pela cidade de São Paulo e você vê construções semi-acabadas? Todas as vezes que eu passo por um prédio que está semi-acabado, tem um prédio bem do lado de onde eu moro, quando eu saio de casa, eu faço à esquerda e eu vejo aquele prédio, eu sempre sou lembrado de Lucas 14. Sabe, o perigo de você apontar, já faz acho que 20 anos que está aquele prédio lá, inacabado, assim, aquele homem começou algo que ele não conseguiu acabar. O que Deus está querendo falar? Tem um plano. Faça um orçamento, tenha um plano, seja responsável. Não entre em algo, não comece a viver algo que você não consegue sustentar. É questão de responsabilidade, é o princípio de responsabilidade. E a quarta coisa para você continuar sendo responsável, um bom mordomo, para nós sermos mordomos responsáveis, é você guardar para investir. Nós guardarmos para investir. E eu vou dar aqui algumas dicas práticas que eu mesmo recebia do meu próprio pastor. Meu próprio pastor falava assim, Theo, os economistas dizem que em um período de uma década, 78% de nós vamos passar por uma crise financeira aguda. Tenha o teu fundo de emergência. O que quer dizer teu fundo de emergência? Eu falava, o que quer dizer isso? Ele falava assim para mim, três salários que você ganha no mês, já deixa estocado para lá e deixa guardado lá. Nem toque, esquece que aquele negócio existe. É o teu fundo de emergência. Porque em 10 anos você vai passar por uma crise. É estatística. E quando você passar, aquilo lá vai te ajudar a se levantar e você passar e não permanecer na crise. A outra coisa que ele falava, e que eu creio que é a maneira de nós sermos responsáveis, é investirmos o nosso dinheiro. Nem se for algo pequeno. Todo mês, vai lá, pegue a ajuda de um profissional, comece a perguntar, mesmo aqui na nossa igreja, tem pessoas que são pessoas especializadas nisso, vai lá, e você que é especializado nisso, ofereça isso, teu talento, o teu dom, como uma dádiva, seja generoso com as tuas informações. Eu lembro o pai de um amigo meu, o cara era um cara super bem sucedido no mercado financeiro, e eu lembro que, quando a gente era pequeno, 2 nossos amigos, a gente estava na casa dele, e a gente estava
começou a fazer um pouquinho de dinheiro. A gente falou, ô tio, o que a gente tem que fazer com o dinheiro? A gente quer fazer muito dinheiro. Ele falou assim, você acha que eu vou... Ele mexendo na carne. Você acha que eu vou ficar te dando um segredo? Vai ralar, moleque. Caramba! Sabe, eu creio que o Senhor está querendo... Sabe, quando a gente escuta, o nosso teto tem que ser o chão da próxima geração. Tem a ver com isso. Obviamente, tem certos princípios que você não vai conseguir tomar atalho. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que passar por situações onde todos nós vamos precisar. Mas tem certas coisas que, sabe, um pai verdadeiro, ele olha para o filho assim, eu não quero que você passe por aquilo que eu passei. Aqui está o segredo, aqui está o princípio. Vai lá, isso aqui está a chave, vai lá e abre. Então, ache alguém para te ajudar, para como que eu posso investir as minhas finanças. Agora, outra coisa também isso é uma coisa que eu não faço. Esse mesmo amigo, pelo menos isso ele aprendeu do pai dele. Ele falava assim, cara, meu pai fala para eu não andar com cartão na carteira, que eu tenho que andar com dinheiro vivo. E quando ele estava conversando, ele pegava o dinheiro dele, ele ficava assim, o que você está fazendo? Eu estou criando um vínculo com o meu dinheiro. Ele pegava a notazinha lá de 100 e ficava assim, nossa, que bonita, cara, olha. Como... Eu falei, o que você está fazendo? Eu crio um vínculo com o meu dinheiro, daí na hora de gastar eu fico, mas eu não quero perder ele, e eu guardo. Você não tem isso com cartão, cartão você tipo, Então, ele falava assim, carrega dinheiro vivo. Por quê? O McDonald's fez uma pesquisa, quando você faz uma compra no McDonald's com cartão, você está propenso a gastar 47% a mais do que você gastaria se você tivesse com dinheiro vivo. Pensa nisso na próxima vez que você vai comprar um Big Mac. E por final, você vai ser responsável quando você dá. Por quê? Porque o objetivo final do dinheiro não é você morrer com o dinheiro. Billy Graham falava algo muito interessante, ele fazia uma pergunta, alguém já viu um cadáver sair da terra com uma mala? Não. Você não vai levar nada que está aqui. Então, nesse momento que você está aqui, Deus, eu quero entender que o Senhor é dono de tudo. Eu quero entender que eu sou simplesmente um mordomo teu. Eu quero ser um bom administrador, e ser bom administrador quer dizer que eu vou ser responsável. E o final, o intuito de eu ser responsável, é que eu venha ter suficiente para dar. Para que o Senhor, eu não venha ser escravo de ninguém. E quando eu estou na tua presença, o teu Espírito Santo pode falar para mim, ei, você tem escolha, eu quero que você invista naquela pessoa. Ei, você tem escolha, eu quero que você invista naquela causa. O final de tudo é para isso, é para expandir o reino de Deus. Amém? Agora, o terceiro princípio é o princípio de prestação de contas. Deus vai querer que você preste contas daquilo que você tem, seja o teu corpo, seja a tua saúde, seja a tua inteligência, seja a tua unção. Eu não sei se você conhece pessoas, parece que tem certas pessoas que elas são ungidas, elas carregam algo que é uma facilidade para aquilo, para isso ou para aquilo. Deus vai requerer que haja uma prestação de contas para aquilo. Olha só, eu queria que você abrisse lá comigo, nesse texto de Mateus 25, 19, nós já lemos, mas olha só o que diz esse versículo da parábola dos talentos. Fala assim, versículo 19, e muito tempo depois, fala comigo, muito tempo depois. Às vezes vai parecer que é muito tempo depois, às vezes vai ser um pouco tempo depois. Mas eu não sei se você, sabe, o perigo é que quando você está passando pelo teu muito tempo depois, você pensa que ele não vai prestar contas, ele não vai pedir prestação de contas, é meu. Você já passou por isso? Eu passo por isso toda vez que eu empresto roupa. Então, está com alguém, vamos lá, vamos malhar lá, estou sem roupa. Não, tem um short lá em casa, e eu emprestei um short para uma pessoa há 2 anos atrás. Ontem, ele me retornou. Eu falei, cara, eu esqueci que esse short existia. Eu nem lembrava dessa camiseta. Você já passou por isso? Eu sei que minha mãe falava, ela reclamava muito sobre Pirex. Eu emprestei isso aí, nunca a tua tia devolveu. E sabe, eu começo a entender hoje quando eu falo sobre shorts e roupa para malhar. Então, eu estava falando com essa pessoa, eu comecei a pensar, cara, você esqueceu isso aí na tua casa? Você, cara, 2 anos, cara, desculpa, eu ficou meio sem jeito. Falei, não, pode levar, cara, eu já não tenho nenhum apego para esse negócio, é teu. Brincando. Mas a realidade é que, sabe, muitas vezes a gente pensa, Deus, o Senhor nunca pediu prestação de contas disso. E de repente a gente pensa, isso aqui é meu. Não, é dele. Fala que o servo, muito tempo depois, voltou e falou, ei, eu quero que você preste contas. Pô, mas Deus, já faz 80 anos que eu estou vivo, como assim? Eu quero que você preste contas. Esses teus 80 anos eu que te emprestei. Esse teu talento eu que te deixei nas tuas mãos para você usar.
eu quero saber o que você está fazendo com isso. Eu não falo isso para trazer medo, mas eu digo isso porque nós temos que carregar algo que, sabe, eu não sei se você já pegou um carro emprestado de alguém. Quando eu pego o meu próprio carro, por mais que eu venha tentar ser cuidadoso, eu fico pensando, se bater, eu vou arcar. Mas quando é o carro do outro, não é verdade? Pelo menos eu gostaria que outros pensassem assim. Você falaria, cara, eu vou tomar cuidado. Mas a realidade é que muitas vezes a gente tem a situação oposta. A gente pensa, nunca mais vai voltar, isso aqui é meu agora. E o Senhor está falando assim, não. Muito tempo depois. O terceiro princípio é que vai haver prestação de contas. Ele vai querer que você preste contas. Olha só o versículo Romanos 14, 12. Você não precisa nem abrir, só escuta isso, é bem rápido. Fala assim, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sabe, o Senhor nos dá algo, nós temos que dominar aquilo que Ele dá, nós temos que administrar aquilo que Ele dá, e nós temos que estar prontos para qualquer momento que Ele voltar e falar assim, Deus, o Senhor me deu 5, aqui tem mais 5. Faz sentido? Tem muito a ver com ocupar até que Ele venha aqui na nossa série. E por final, o princípio da recompensa. Fala comigo, princípio da recompensa. Abre aí Colossenses 3, versículo 23. Diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Quem vai te recompensar? Quem vai te dar o galardão? É o Senhor. Ele que vai te dar o galardão, porque a Cristo o Senhor o servis. Sabe, como mordomos do Senhor, como mordomos daquilo que Ele nos deu, nós podemos esperar uma recompensa parcial aqui na terra. A realidade é que a recompensa plena de tudo que nós temos acesso a Ele, através da nova aliança, nós vamos ter a recompensa plena só na glória, depois da glorificação. Mas nesse exato momento, sabe, Davi falava assim, eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe, Deus tem coisas para você viver ainda nessa terra. Tem bondade do Senhor que Ele quer que você experimente dele aqui nessa terra. Tem certas coisas eu falo para você, plenamente só na glória, mas parcialmente tem coisas que Ele fala assim, eu quero te abençoar aqui. E tem a ver com você pôr em prática princípios do reino acerca de mordomia. Nessa questão. Tem outros princípios para outras áreas, mas na área de finanças, o Senhor está falando assim, eu quero que você seja abençoado aqui. Sabe, a realidade é que muitas vezes a gente olha para, às vezes a gente vê tanto que nem eu falei para você do meu coração e eu abri sobre meus próprios conflitos de falar de dinheiro, não falar de dinheiro. A gente vê a questão das finanças, a gente fala assim, a gente tem até certo, Deus, dinheiro, e o Senhor começou a falar comigo. Sabe, meu desejo é que você venha a ser tão resolvido com quem você é, de onde vem o teu valor, que você consiga, que nem eu brinco, eu falo, nós temos que desenvolver um coração de teflon, onde os elogios batem, eles deslizam, onde as críticas batem, eles deslizam, onde as bênçãos batem, elas deslizam, elas ficam lá, mas elas não são nossas. A gente não veste, nós não vestimos as nossas bênçãos como a nossa identidade. Sabe, o Senhor quer ter você como um filho ou uma filha dele, tão bem resolvido em quem você é, em Cristo, que Ele fala, não, você está tão blindado de ser ludibriado com as bênçãos que eu posso te abençoar. Eu sei que você não vai ser aquele tipo de pessoa que vai pegar o meu ouro e fazê-lo em um bezerro de ouro. Você vai pegar o meu ouro e você vai direcionar o meu ouro para a construção do lugar da minha habitação. Sabe, Deus quer que Ele quer olhar para você e falar assim, eu vejo um coração tão fiel, tão maduro, tão bem resolvido, a tua alma é tão... E sabe, eu vou falar agora especialmente para jovens líderes. Sabe, muitos jovens líderes que eu conheço que são muito ambiciosos na questão financeira. Eu diria que é uma pequena porcentagem que tem um coração realmente voltado para a expansão do reino de Deus. Realmente voltado para a expansão do reino de Deus. Eu creio que todos estão no processo, e nós como seres humanos, como Igreja de Jesus Cristo, nós estamos no processo de termos o nosso coração para ser amadurecido e direcionado para a expansão do reino de Deus. Mas vamos ser sinceros, tem muitas vezes que nós queremos a bênção de Deus, e nós sabemos que Deus abençoa, nós sabemos que existe recompensa, nós sabemos que Ele é aquele galardoador, nós sabemos desse atributo dele, e nós falamos, Deus, nós queremos a tua bênção, e muitas vezes a gente não entende, tem fissura na nossa alma. Sabe, às vezes tem questões como um senso um síndrome de inferioridade.
um complexo de inferioridade. Eu penso, se eu tiver as bênçãos de Deus, eu vou conseguir saciar o complexo da minha inferioridade. Deus fala assim, contanto que você não consiga, contanto que você, se você não conseguir saciar esse complexo de inferioridade com a minha presença apenas, você não é um bom candidato para as minhas bênçãos. Não é seguro. E sabe, às vezes a realidade é que a gente não entende que isso aí é o maior sinal de amor. Porque as bênçãos nas nossas mãos podem sim ser canalizadas para a expansão do reino de Deus. Mas Deus, Ele se importa tão mais com você do que com outras coisas e ministérios crescendo. Para pensar nisso. Deus, o Senhor tem que me abençoar. Eu lembro o Senhor falando, algum tempo atrás, Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque se o Senhor me abençoar, eu vou investir isso no reino de Deus, eu vou investir isso naquela causa. E o Senhor falou assim, cara, eu te amo mais do que as outras causas. E se eu te abençoar agora, eu te perco para as bênçãos. Então até você estiver pronto para receber as bênçãos, eu não vou te abençoar, porque eu te amo demais, e eu te quero perto de mim. Então trate de curar a tua alma, trate de se resolver, trate de me fazer tudo para você. E o dia que eu for tudo para você, eu posso ter confiança, eu vou te dar bênção, e você não vai me trocar por um bezerro de ouro, porque o que eu mais quero é comunhão com você. Eu te amo. Ele é recompensador, mas sabe, Ele não vai recompensar algo que vai nos custar a intimidade com Ele. E eu creio que hoje o Senhor está nos trazendo esses princípios para nós entendermos que, sabe, antes de nós falarmos sobre finanças, o que a Bíblia fala acerca de ofertas, o que a Bíblia fala sobre o princípio da semeadura, o que a Bíblia fala sobre o princípio de multiplicação, o que a Bíblia fala sobre mamon, e nós vamos falar sobre tudo isso nessa série de finanças. Mas antes disso, nós temos que entender, somos todos mordomos. Ele é dono de tudo, eu tenho que ser responsável, um dia Ele vai pedir prestação de contas, mas também, se eu for fiel no pouco, Ele vai me recompensar com muito. Eu sei que tudo que eu vou receber dEle, não vou receber aqui, é parcial. E eu sei que eu vou receber na glória de uma maneira plena. Mas aqui na terra dos viventes, Ele quer passar a sua bondade, Ele quer demonstrar a sua bondade, até nessa área da minha vida, que são as finanças. Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Feche os teus olhos onde você está. Eu queria que você começasse a meditar agora sobre essa questão de mordomia. Eu creio que hoje o Senhor nos leva a aumentar a nossa qualidade de mordomia. Hoje o Senhor está falando assim, eu quero que você seja um melhor mordomo. E talvez hoje você ainda não teve um momento que você já falou para Deus, Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho é teu. Porque sabe, hoje é o momento certo de você começar a verbalizar isso. Deus, eu reconheço que até o ar que eu respiro vem de Ti. Eu reconheço que até o meu cérebro, que eu posso julgar ser algo espetacular, isso vem de Ti. Até a minha disciplina de trabalho, o meu zelo e a minha ética de trabalho, sabe, a saúde que eu tenho para me levantar toda manhã, para lutar e guerrear, isso vem de Ti. Tudo que eu tenho vem de Ti. O Senhor pôs isso na minha mão agora, e Pai, eu quero agir de uma maneira responsável. Porque o dia que o Senhor voltar para prestar contas, eu quero poder falar assim, Deus, olha só, o Senhor me deu 5, agora eu te dou 5 de volta. E então eu vou experimentar o princípio da recompensa. O Senhor dirá, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Pai, eu sei, talvez você tenha que falar para Deus, Deus, eu sei que não é toda a recompensa que eu vou receber, não vai ser nessa terra. Mas eu também reconheço que tem certas coisas que o Senhor quer me abençoar agora. E eu quero me posicionar para ser abençoado com elas agora. Não para mim mesmo, para que as nações conheçam os teus caminhos. Que eu nunca venha perder de foco, Deus, de onde vêm os meus recursos, como eu devo tratar os meus recursos e para onde vai e deve ir os meus recursos. Põe tua mão no teu coração, eu quero orar com você. Repita comigo, Senhor Espírito Santo, sela em mim hoje de manhã essas palavras, me faz um melhor mordomo. Eu reconheço o teu senhorio na minha vida, na vida da minha família e na vida das minhas finanças. Em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor me ajude a crescer na minha responsabilidade, na minha maturidade, e que eu venha a ser, Pai, esse mordomo que não será envergonhado no dia de prestação de contas. Pelo contrário, vai escutar da tua boca, sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei, para a honra e glória do teu nome,
em nome de Jesus. Amém. Amém.